ceia, nós temos de desfrutar das promessas de Deus, irmão. Não é só conhecer. Nós conhecemos a promessa. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos as promessas de Deus, mas precisamos não só conhecer, mas desfrutar das promessas de Deus. Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Abra por favor a sua Bíblia, livro de Josué capítulo 1, versículo 1. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis e vai passando aí, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Moisés tomou o povo de Deus e os levou até a fronteira da terra prometida. E se você conhece a história, você sabe que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra, e ele levou o povo até a fronteira, até o lugar que eles pudessem ver a terra, mas ele não entrou, e ele morreu. O Senhor Jesus fez conosco uma obra parecida. A Bíblia diz que ele morreu na cruz, e morrendo na cruz, ele deu para nós todas as bênçãos de Deus. Tudo que você possa pensar, é uma bênção para você? Jesus já deu. Vamos lhe dar um exemplo. É a minha cura, pastor. Eu tenho um problema no estômago que me persegue a vida toda. Jesus já te deu a cura. Ele já curou o seu estômago. É um problema de coluna, me persegue a vida toda. Jesus já curou a sua coluna. Mas o meu caso, pastor Edson, é um pouquinho diferente. O meu caso já é um desvio de caráter que eu tenho, de personalidade, é um pecado que eu carrego, eu não consigo me libertar. É um vício, é um problema dessa natureza. Jesus já lhe deu a libertação. Ele deu para nós todas as bênçãos. Agora, a exemplo do Josué, que foi com Moisés até a fronteira, até poder enxergar a terra, aí coube a ele entrar na terra prometida e levar com ele o povo de Israel. Também cabe a nós entrar na terra, ou tomar posse da bênção que Jesus nos deu. Então vamos ler aqui, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui já há o primeiro entendimento. Para nós tomarmos posse da bênção completa, que é o que Deus quer para nós. Deus não quer que a gente tenha uma parte do que foi dado, ou que a gente conheça e dê glória a Deus, e diga que Deus é bom, que a gente desfrute da bênção. Nós temos então de passar o Jordão. O que isso significa? Geralmente se fala que passar o Jordão é ser batizado, e eu falei agora há pouco do batismo, mas também representa que nós temos de assumir um compromisso com Deus. Começamos uma vida verdadeiramente abençoada no momento em que nós assumimos um compromisso com Deus. Não podemos ser pessoas descompromissadas com as coisas de Deus. Assumir um compromisso sério. Eu tenho não tenho uma religião, eu tenho um compromisso com um Deus que é santo, então eu tenho que me santificar. Um Deus que me ensina a palavra, então eu tenho que viver a palavra dele. Eu tenho compromisso com Deus. Compromisso com Deus, que eu acho que também, irmãos, quando temos compromisso com Deus, esse compromisso se estende à igreja. Que a pessoa que tem compromisso com Deus e não tem compromisso com a igreja, eu acho que está faltando alguma coisa para ela. Ela diz que tem compromisso com Deus, mas não tem compromisso com a igreja que é dele. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Então o nosso compromisso com Deus é um compromisso duplo, tanto com o Senhor, com a palavra, como também com a igreja, que é dele, que ele mandou que estivéssemos nela, que na igreja aprendêssemos a palavra, louvássemos a Deus, que tivéssemos comunhão com a igreja. Continuando aqui: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Então veja, nós não temos só que ouvir falar
eles não tinham só que ouvir falar da terra. Nós não temos só que ouvir falar da promessa, não, irmãos. Eles tinham que ir até aquele lugar, a terra era deles, mas eles tinham que colocar o pé. Eles tinham que entrar lá, que sentir como é que era a terra, tocar nela, estar na terra que Deus tinha dado. Nós temos de desfrutar da promessa de Deus, que é grande a promessa de Deus. Mas como é que isso vai acontecer? Aí vem então a nossa lição. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Você tem que se colocar nessa palavra. Como eu fui com Moisés, estava falando com Josué, assim serei contigo. Pode parecer muito dizer, mas como eu fui com Jesus, eu vou ser com você. Isso é o que Deus está dizendo para nós. Ele será, não te deixarei e nem te desampararei. O Josué podia até lembrar-se, irmão, há 40 anos atrás, ele tinha entrado naquela terra, espiado a terra, observado a terra, tinha visto que a terra era boa, mas tinha visto também os inimigos que habitavam aquela terra, que eram pessoas grandes, fortes, que eram pessoas violentas, viu que ali tinha muita gente, mas ele viu que a terra era boa, mas podia ser que agora viesse à mente dele o tamanho do inimigo, e Deus então diz para ele, ninguém vai se suster diante de você. Meu querido, se Deus lhe deu a palavra e você creu, você assumiu a palavra de Deus, você pode estar certo, nenhuma barreira vai lhe impedir de tomar posse daquilo que Deus está dando a você, nenhuma barreira vai lhe impedir de executar aquilo que Deus está te mostrando. Se alguém nessa vida pode ser uma pessoa abençoada, essa pessoa é você. Se alguém nessa vida tem condições de vencer, essa pessoa é você. Mas pastor, o senhor não conhece a minha vida, não sabe quantas lutas eu tenho, não sabe quanta inveja as pessoas têm de mim, não sabe quanto problema eu enfrento. Meu amado, ainda que seja o inferno todo se levantando, Deus prometeu, ninguém vai permanecer diante de você, vai cair por terra. Por quê? Ele diz, eu não te deixarei, eu não vou te desamparar, eu estarei com você, e eu vou dar para você a vitória, a força que você precisa, para você tomar posse do que é seu. Continuando, esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Temos então de nos esforçar. Duas coisas que Deus está pedindo para nós aqui, que precisamos ter: que sejamos pessoas esforçadas e tenhamos bom ânimo. Se esforce, busque a Deus, se prepare diante de Deus, seja uma pessoa animada, irmão. Não dá para entender o cristão, aquela pessoa que vive desanimada, chateado, de cabeça baixa, aborrecido, sempre chateado com as coisas. Não, você tem que ter bom ânimo. É que tudo é difícil, eu não estou conseguindo. Não, Deus vai me dar a vitória. Pode existir essa luta, mas com Deus eu vou chegar lá, em nome de Jesus. E no versículo 7 ele repete aqui, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Para quê? Aí ele explica por que nós temos de ter essas duas coisas. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Veja lá, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então veja, temos de nos esforçar e ter bom ânimo. Para quê? Para cumprir a palavra, não a palavra que o servo Moisés propriamente falou, mas o que o Filho Jesus nos ensinou. Temos de nos esforçar para cumprir toda a palavra que Deus tem dado a nós. O Josué, irmão, não podia um minuto da sua vida se esquecer daquilo que Moisés havia ensinado. O que o levaria à vitória não era uma palavra nova. Ele não disse ao povo, pessoal, Moisés morreu, agora a direção é outra, agora o negócio é comigo. Não, ele tinha de se esforçar e fazer conforme toda a lei que Moisés havia dado. Nós temos de nos esforçar e fazer
tudo conforme a palavra que Deus tem dado a nós. Não deixa a palavra de Deus. Em tudo que fizermos na nossa vida, nós temos de observar a palavra de Deus. Quer ser alguém bem-sucedido, alguém vitorioso, uma pessoa próspera, uma pessoa que tem resultado em tudo aquilo que faz, temos de aprender a observar a palavra de Deus. O que é que Deus tem falado ao seu coração, irmão? Você tem que segurar aquela palavra. Não há uma palavra que Deus deu que vai deixar de se cumprir na nossa vida. Mas eu preciso de me esforçar. Primeiro, procurar aprender a palavra de Deus, dar valor para ela, ouvir, ficar atento, e aquilo que Deus falou comigo, eu tenho que lutar para fazer em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas é aquela coisa, eu sempre fiz isso, a minha vida toda, eu agi desse jeito, eu fiz desse jeito, mas hoje você é uma nova criatura, irmão. Hoje Deus te trouxe o conhecimento do Evangelho, e você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas, aquilo que era do passado, ficou para trás. Temos de nos esforçar e cumprir toda a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. O que Ele tem lhe falado ao coração? Qual é a direção de Deus? Pastor, Ele tem insistido comigo, parece brincadeira, mas todo culto eu venho, e o Senhor fala, tem que falar alguma coisa de perdão, e eu sou uma pessoa muito magoada. Então, amado, se esforce e perdoe em nome de Jesus. Seja uma pessoa esforçada no mandamento de Deus. Se Ele está lhe pedindo que perdoe alguém, é porque Ele sabe, irmão, que essa mágoa dentro do seu coração está lhe derrotando, está tirando a sua bênção e lhe impedindo de avançar diante de Deus, de vencer a luta que você tem enfrentado. Você tem que pôr em prática a palavra. Ah, pastor, mas é difícil. Pois é, por isso que Ele mandou se esforçar em cumprir a palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade, irmão, que parece que as pessoas não têm mais juízo, né? Você olha por aí, parece que todo mundo daqui uns dias vão voltar lá para a idade da pedra, para os homens das cavernas lá, e viver todo mundo sem roupa por aí, de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito. A coisa é séria. Como é que eu posso me santificar? Se esforçando em guardar a palavra de Deus, agindo como Davi. Eu abomino as ações daqueles que se desviam. Isso não vai me pegar. Pastor, eu vivo no meio de pessoas que estão completamente perdidas. Então você é luz na vida daquelas pessoas, tem de ser, guarde a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Se esforce, mas não é obedecer a Deus, irmão, com aquela tristeza, né? Com aquele rostinho de tristeza. Tem gente que fala desse jeito, não sei se você já ouviu, ou alguém faz um convite para ela, procura ela, sou fulano, vamos lá, tem uma balada lá, vai ter um monte de bebida, vai ter um monte de coisa boa, e ele olha e diz, não vou. Por que você não vai? Eu sou crente, né, fazer o quê? Já ouviu assim? A minha religião não permite. Se a minha religião não permite, irmão, você tem que ter bom ânimo. Não vai fazer por quê? Porque eu quero agradar o meu Senhor. Mas eu ia ficar tão feliz se você fizesse. Pois é, então você vai ficar triste. Vai ficar triste porque a primeira pessoa que eu tenho que agradar é o meu Senhor. Me esforçar em praticar a palavra de Deus. A bênção de Deus está, irmão, não só em conhecer, não só em ver a promessa, e entender a promessa, e entender a palavra. A bênção de Deus está e se manifesta no momento em que nós executamos a palavra de Deus. Não é no momento em que nós simplesmente ouvimos a respeito da palavra de Deus. Se nós não executarmos a palavra, nada vai acontecer. Não adianta. Nós temos a garantia que Deus nos abençoa, mas nós não preenchemos o requisito necessário. Não preenchemos. É mais ou menos, irmão, para você entender um pouquinho melhor, a bênção de Deus é condicionada à obediência. Você recebe de alguém, por exemplo, alguém faz um cheque para você, sei lá, no valor que você precisa muito aí. Vamos dizer que alguém fizesse hoje para você um cheque de 100 mil reais. Resolveria o seu problema? Não? Pastor, e como, hein? Ia dar um bom avanço aí no meu problema. Chequinho de 100 mil, te faz. Pagaria todas as suas contas. E aí vai passando, passa um dia, passa 2, passa 3, e as suas contas não foram pagas. Por que não foram pagas? Porque você simplesmente não fez uma coisa básica. O que você não fez? Foi ao banco para descontar o cheque. Você fica com o cheque na mão.
e olha e diz, mas eu pensei que ia pagar minhas contas, eu tenho dinheiro, mas aí todo mundo telefonando para você e cobrando e dizendo que isso, que você vai ficar com o nome sujo, que você vai ter problema. Por que não resolve? Porque simplesmente a pessoa tem o recurso, mas não faz o básico, que é ele ir lá ao banco e descontar o cheque. Ah, pastor, mas eu vou no banco ficar 2 horas na fila lá? Pois é, por causa de 2 horas você está com a vida toda enrolada aí, está cheio de dívida, só por causa do cheque que você não foi descontar. Você entendeu o que eu quis dizer? Não? Irmão, a palavra de Deus, a promessa de Deus é condicionada à nossa obediência. Quando nós recebemos a palavra, compete a nós obedecer o mandamento de Deus, obedecer aquilo que foi determinado que nós fizéssemos. Mas Deus não tem uma palavra nova, não deu um mandamento novo, Deus nos deu o evangelho, deu a palavra, que temos que olhar para ela, e aquilo que ela diz, nós temos de executar. Quantos filhos de Deus, irmão, estão marcando passo na vida, porque simplesmente se recusam a obedecer aquilo que têm recebido, que têm ouvido de Deus, aquilo que Deus fala. Na hora em que a pessoa decide que ela vai obedecer a palavra, ela é abençoada, as coisas vão mudar para ela, a vida dela vai mudar. Então temos de pôr em prática aquilo que nós aprendemos com Deus. Não podemos simplesmente conhecer, temos de nos esforçar e cumprir a palavra de Deus. Aí ele fala que mais, irmão, né? Conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixa a palavra, irmão, nem para a direita e nem para a esquerda, para nenhum, não deixe para um ou para outro lado. Você sabia que existem 2 tipos de desvios, né? Tem o desvio para a direita e o desvio para a esquerda. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Para mim, se desviar é se desviar, verdade. Deixar a palavra é deixar a palavra. A pessoa que deixa o mandamento está desviado. É ou não é verdade? Existe, mas tem 2 maneiras que se faz isso, irmão. O desvio para a direita, eu falo, que é aquele fanatismo que as pessoas vão entrando, ou aquela falsa espiritualidade. O que isso quer dizer? É a pessoa que começa, às vezes, a achar que ela é mais espiritual do que os outros. Aí ele vê erro em todo mundo, ele vê erro na igreja, ele vê erro no pastor, ele vê erro no obreiro, ele acha que aquilo que o pastor ensina não é bem assim, não é direito, porque ele entende de um outro jeito. Meu amigo, fuja dessas coisas, irmão, fuja dessas coisas. A hora que você começar a perceber, não, eu estou agindo desse jeito, pastor, eu tenho a sensação de que eu sou mais espiritual do que todo mundo, repreenda, porque isso é um demônio querendo fazer você se desviar. Nós temos de ficar na palavra. Não ache que você é mais ou menos espiritual do que ninguém, não vá além daquilo que a palavra de Deus está dizendo que tem de ser feito. Às vezes a pessoa começa até a condenar coisas que são lícitas, irmão. Uma vez uma pessoa falou para mim, né, falou, pastor, o senhor vai na praia, o senhor tem alguma coisa contra ir na praia? Eu falei, só não vou agora porque eu não tenho dinheiro, e não tenho a disponibilidade. Por quê? Não, pastor, está amarrado, Deus me livre, vai naquele lugar. Ué, irmão, Deus fez para você aquilo ali, irmão. Você vai lá para quê? Para descansar, você vai lá para ter um momento de distração, vai para pegar uma corzinha também, né? Vai lá para um fim que é bom para você. E aí a pessoa começa a condenar até aquilo que Deus preparou, irmão, até aquilo que é lícito, que não tem erro nenhum a pessoa fazer, porque ele começa a criar coisas, às vezes doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não se desviar nem para a direita, mas também não tem que ir para a esquerda, não. Agora achar que tudo pode, que tudo é certo, que não tem nada a ver. Hoje em dia, eu estava lendo uma reportagem esses dias, agora existe uma outra palavra, né, que eles vão inventando aí. O negócio hoje é intolerância. Depende da situação, então, claro, eu concordo, que eu posso não concordar com aquilo que a pessoa faz, mas isso também não me dá o direito de agredi-la, não me dá o direito de falar mal dela, não me dá o direito de denegrir a pessoa. Concorda comigo, não? Agora, e aí eu estava lendo esse dia uma reportagem, o pessoal se dizendo evangélico, e falando, não, porque hoje os evangélicos estão muito intolerantes com o carnaval, não tem nada a ver você ir lá, porque aquilo é cultura, é coisa bonita. Mas que negócio é esse, irmão? Nós temos de santificar a nossa vida, nos separar dessas coisas. Não tem que condenar ninguém, cada um faz o que é certo, que acha certo, mas nós temos que nos separar.
que não nos desviar, não posso ir para a direita, mas também não tem que ir para a esquerda, achar que agora tudo é permitido, que Deus mudou, que agora está tudo certo. Não, Jesus ainda valeu a palavra que Jesus disse, né? Entrai pela porta estreita, ainda é válida essa palavra. A porta não está maior agora não, irmão. Deus mudou porque o mundo mudou? Não, eu tenho que ficar com a palavra de Deus, ficar com aquilo que Deus falou, não me desviar nem para a direita, mas também não posso ir para a esquerda, achar que agora tudo é permitido, que agora tudo é certo, que Deus entende. Temos de ficar com a palavra de Deus. Por quê? Aí ele diz, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quando nós guardamos o mandamento, irmão, nós seremos pessoas prudentes. O prudente é o cuidadoso, é aquela pessoa que não é que ela veja, que ela tenha medo das coisas, mas é aquela pessoa que analisa, que olha para aquilo, e se ele vê que aquilo ali tem a mínima possibilidade de causar um problema, irmão, ou de ter um problema, ele não vai fazer, ele é prudente. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde. É ou não é verdade? A Bíblia fala isso. Nós temos de ser pessoas dessa maneira. Espiritualmente falando, irmão, quanto mais ligada em Deus a pessoa estiver, mais ela vai enxergar as armadilhas que o diabo põe no caminho dela e vai se desviar dessa armadilha, vai sair dessa armadilha. Ele vai se conduzir com prudência e, consequentemente, ele vai conseguir vencer, expulsar os inimigos e tomar posse da bênção de Deus. Para nós terminarmos então, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Veja lá, temos de fazer a palavra de Deus fazer parte da nossa vida, até da maneira de nós falarmos. O que falamos tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. De novo, temos de meditar na palavra de dia e de noite, pensar na palavra de Deus. Às vezes é uma decisão que temos de tomar, irmão. Sabe por que muitas vezes a pessoa toma uma decisão errada? Porque ela não medita na palavra, ela não analisa aquela situação aos olhos da palavra de Deus. Ela olha e diz, não, está tudo certo, está tudo bonito, é isso mesmo, eu acho que vai dar certo. Quando ele vai ver, é uma armadilha, irmão, porque não anda ligado com a palavra. Nós temos de meditar nas palavras de Deus de dia e de noite. O que é meditar? É pensar sobre aquilo lá, é colocar no coração aquela palavra, procurar entendê-la. Ela tem de estar dia e noite conosco, fazer parte da nossa vida. Aí então, irmão, como ele diz aqui, você vai se conduzir com prudência, vai fazer o seu caminho.